Estamos de volta com o Jornal Integração e agora a nossa conversa é com o psicólogo Marcelo Guaraciaba. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Tudo bom? É um prazer te receber aqui. Nós estamos nos aproximando, né, o próximo sábado, dia 28, ao Dia do Orgulho LGBTI+, e por isso nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Marcelo, por que essa data foi escolhida para celebrar? Sim, a data 28 de junho, ela ela é definida como o Dia do Orgulho LGBTI+, porque durante a década de 60, nos Estados Unidos, era muito comum a comunidade LGBTI+, sofrer agressões pela polícia, até o dia 28 de junho de 1969, em um bar em Nova York, que o público era um público LGBTI+, que se recusou a ser agredido simplesmente por ter essa sexualidade e se revoltaram contra a polícia. Essa revolta tomou proporções muito grandes e, a partir daí, todos os anos, essa data passou a ser comemorada em diferentes cidades nos Estados Unidos, indo para outros países, e agora, décadas depois, já está disseminada em todo o mundo. E é Dia do Orgulho LGBTI+, dizendo que todos os membros da comunidade têm orgulho de ser quem são, porque não tem nada de errado em ter a sexualidade que eles têm e não precisam sofrer agressões simplesmente por ter a sexualidade. Sim, e essa data, então, nasceu de uma resistência ao preconceito, né? E hoje em dia, ainda a gente consegue ver esse preconceito na sociedade? Infelizmente, a gente acaba pensando que esse preconceito é algo distante, é algo que a gente não vai ter contato, mas eu, como psicólogo e podendo trabalhar esses últimos anos, principalmente com a comunidade LGBTI+, aqui na cidade de Pará de Minas, já pude ouvir relatos e até mesmo presenciar diversos casos, e isso até foi um dos motivos para, em 2020, a gente implementar um serviço focado na atenção da saúde da comunidade LGBTI+, aqui na cidade, mostrando que muitos membros dessa comunidade não vinham sendo atendidos pelo SUS aqui na nossa cidade por estarem sofrendo uma série de pequenas violências nos órgãos de saúde, e isso foi uma das justificativas para a implementação do serviço ao final de 2020, que durou até o início de 2025 aqui na cidade. Sim, e a implementação desse serviço já vinha com preceito assim, de funcionar por um tempo, depois de se desmembrando, né? Para que a população possa ser atendida nos centros de saúde próximos da sua casa. E também para uma capacitação dos profissionais. E tem sido feito isso aqui em Pará de Minas? Sim, desde a criação do projeto, a proposta não era segregar a comunidade LGBTI+, do restante da população, mas sim incluir no SUS, já que eles já estavam segregados. Mas ao mesmo tempo que oferecia esse atendimento em um local separado, já tinha proposta de capacitação de todos os profissionais de saúde que atendem no município para que a comunidade fosse bem atendida perto de sua casa, no seu bairro, na sua UBS de referência. Essa capacitação vem sendo feita mesmo agora, após o fechamento do serviço. Existe uma profissional no município que é referência técnica e que vem fazendo essa capacitação atualmente. Uhum. E esses profissionais são capacitados mais por questão de uma sensibilidade no atendimento, né? Porque a saúde é para todo mundo, né? De todas as formas, mas é uma sensibilidade de saber que alguns pontos devem ter mais atenção que outros para a comunidade, né? Exatamente. Por mais que essa parcela da população tenha algumas especificidades de saúde que mereçam uma atenção específica, a grande maioria da demanda é uma demanda comum a toda a população. A gente brinca, né? Não é porque a pessoa é LGBT que ela não vai quebrar um braço, não vai ter uma demanda de saúde que é comum a todos. Mas em algumas situações, principalmente pessoas que estejam mais marginalizadas, elas precisam de uma sensibilidade um pouco maior daquele profissional para conseguir lidar com a complexidade daquele caso, que muitas vezes, além da demanda de saúde, envolve uma vulnerabilidade social e alguns outros fatores. Então, sim, a capacitação ela vem sendo muito focada nessa sensibilização dos profissionais também. Uhum. E nosso tempo, infelizmente, está acabando, Marcelo, mas se a comunidade tiver alguma dúvida ainda em relação a esse tipo de serviço, né, como que ela pode ser acolhida, ela pode conversar com a referência técnica? Sim,
por mais que o serviço ele não exista mais no espaço físico que antes, mas a referência técnica, que é a Adriana Franco, uma excelente assistente social, ela continua fazendo os atendimentos na UBS Nossa Senhora da Piedade, que é a antiga policlínica, e qualquer pessoa interessada pode estar procurando ela lá sim. Muito obrigada, Marcelo, por ter vindo, esclarecido as nossas dúvidas num tema tão importante, né? Eu que agradeço o espaço. E a gente agora vai fazer um breve intervalo e na volta tem mais Jornal Integração para você.